1 Reis 3, 16 a 28. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também. Esta mulher, estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe entristeceram por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja. Dividiu. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu o Senhor, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Amém, irmãos? Como eu disse, é uma passagem muito conhecida, né? Tem nos filmes, normalmente representa isso. Muitas pessoas às vezes pregam, muitas vezes levam esta mensagem. E como eu sempre digo, você pode ler a mesma palavra todos os dias. Todos os dias o Senhor vai trazer algo novo para a sua vida. Então creia, algo de novo para a sua vida. Esta palavra irá trazer um alimento espiritual, algo que a partir do momento que guardarmos isso em nosso coração, isso servirá como nossa espada e como nosso escudo, para que o Senhor venha usar as nossas vidas. Amém? Antes da continuidade da palavra, hoje na verdade acabei, entre aspas, me atrasando. Eu saí de casa umas 7h25, 7h30, e eu chego aqui normalmente, eu tomo o cafezinho da Neiva, que é muito bom, né? Venho aqui embaixo, mas eu tinha que passar no posto, mas mesmo assim não ia tempo para passar no posto tranquilo e chegar aqui antes. E quando eu fui abastecer no posto, muitos sabem que realmente eu acabo falando, eu converso com qualquer pessoa que surge na minha frente, do meu lado, seja quem for. Então toda vez que eu vou no posto de gasolina, eu tenho que falar: oi, tudo bem, tá frio, faz sol, calor, tá caro, nossa, crise. E sempre quando há uma oportunidade, então eu sempre falo algo assim do Senhor, ou algo, eu sempre lanço algo. É verdade, mas o Senhor sabe de tudo, blá blá. E interessante que dessa vez conversando com o rapaz, tinha uma fotografia de duas moças que ganharam um carro no posto, né? Eu brinquei com ele: puxa, só mulher ganha carro nesse posto, então não vem mais a
ele mesmo se lançou e falou assim: eu conheço as duas, são duas irmãs em Cristo. Isso me chamou muito a atenção, porque eu sempre gosto de comentar com os irmãos o quanto é importante sempre dizermos algo do Senhor. Aí ele começou a falar, eu posso aproveitar que igreja é, falou que igreja era, mas a memória não me ajuda muito. A idade, os cabelos brancos, realmente não é muito fácil, porque a memória falha. Mas começamos a conversar, né? E tentando entender o que seria aquela conversa, né? E dentro daquela conversa, quando ele inclusive me comentou: meu nome é Saulo. Então você ainda não caiu do cavalo, né? No sentido de que, na verdade, ele ainda, Jesus ainda não havia falado com ele, seu nome ainda não teria passado ao Paulo. Ele falou: não, eu estou esperando o meu nome daquele Paulo, o Senhor me dará no céu. Começamos a conversar, ele começou a contar um pouco da vida dele, né? Daquilo que o Senhor já tinha dado a ele e aquilo que o Senhor havia tirado dele. E tem algo com relação a esta palavra, porque a preparação desta palavra, só para que os irmãos venham entender, a palavra crucial de hoje é sacrifício. E este jovem que estava lá abastecendo no carro me comentou um pouco que, na verdade, ele foi para o crack. Alguém que praticamente quase nasceu dentro da igreja, mas em determinado momento ele teve um bom emprego. Quando teve esse bom emprego, o que aconteceu? Começou a ganhar bem. Quando começou a ganhar bem, começou a afastar-se do Senhor. Aí quando ele se afastou do Senhor, ele voltou, o Senhor voltou a abençoá-lo. Inclusive ele voltou para a mesma empresa que tinha mandado ele embora. E de novo ele cresceu. Parecia que era assim, da forma que ele crescia profissionalmente, em termos de salário, a vida dele começava a cair. E mais uma vez ele se perdeu para o crack. Mas a mensagem principal desse testemunho desse rapaz chamado Saulo é que Deus sempre irá restaurar as nossas vidas. Nós podemos vir a cair, nós podemos vir a tropeçar. Seja como no caso dele, ele acabou indo para o crack. Não tenho a mínima noção do que significa isso. Mas é o que eu falei, a partir do momento que ele caiu e acabou indo para o crack, creio que hoje o Senhor o capacita para falar para alguém que é drogado. Hoje ele tem a capacidade vinda do Senhor, porque ele realmente me pareceu alguém que conhece muito a palavra, porque ele citava vários textos e você percebia muito da forma que ele falava, do amor que ele falava. E na verdade, conversando assim com ele, ele teve que abdicar e fazer sacrifícios na vida dele, para que na verdade o Senhor viesse a tomá-lo em suas mãos e viesse a ser usado. Então que essa seja o ponto focal para que a gente venha entender a mensagem de hoje. Antes de mais nada, quem era Salomão? Creio que muitos sabem quem era Salomão. Eu vou dividir hoje esta palavra em Salomão, nas duas mulheres e numa palavra final para fecharmos. Com Salomão todos sabem que era alguém que na verdade Deus chegou e falou para ele: olha, o que você quer, Salomão? O que você gostaria que eu te desse, que te entregasse? E Salomão diz: olha, Senhor, o número do teu povo cresceu assim como o pó da terra. Assim ele disse. Então, Senhor, dá-me sabedoria, para que assim eu possa guiar o teu povo, para fazer com que realmente o teu povo seja guiado através da sabedoria vinda de ti. E Deus, por sua bondade, por conhecer o coração de Salomão naquele instante, falou: olha, por que não me pedistes que eu viesse entregar nas tuas mãos os teus inimigos? Por que não me pedistes ouro e nem prata? Porque Salomão poderia ter pedido o que quisesse, mas Salomão pediu para que o Senhor lhe desse sabedoria. E é interessante
pensarmos, não com relação à sabedoria, mas com relação, talvez Salomão nesse instante, ele sacrificou uma vontade dele, uma vontade própria dele como um rei. Ele abdicou de pedir qualquer coisa para ele. Ele não pediu alguma coisa, quero para mim isso. Na verdade, o que ele estava pedindo era: Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa guiar o teu povo. E quantas vezes nós temos a chance de fazermos escolhas, porque na verdade o que Salomão fez foi uma escolha. Não foi uma escolha vinda do Senhor, foi uma escolha dele, como um homem. Salomão era um homem, assim como nós. E ele teve o poder de escolher. E escolheu o quê? Escolheu algo que não era para ele. Escolheu algo que era para alguma outra pessoa. E na vida nós temos tantas escolhas que nós fazemos, nós escolhemos absolutamente tudo. Algumas coisas, lógico, são até automáticas. De manhã a gente vai lá tomar café, comer pãozinho, tudo está certinho, mas tudo é sua escolha. Você escolhe dormir mais cedo, você escolhe acordar mais cedo. Você pode ter que trabalhar às 7, mas você escolhe se você vai acordar às 5h30 e vai ler a Bíblia e vai orar, ou se você vai acordar às 6, não vai nem tomar café, você já preparou um lanchinho de interior e leva lá na sua mala, na sua bolsa, na sua mochila. Então a vida, ela envolve de escolhas. E na verdade, quais são as escolhas que nós temos feito no nosso dia a dia? As escolhas que fazemos no nosso dia a dia, nós a escolhemos porque é algo tão somente bom para mim, bom para você, ou é algo que na verdade essas escolhas vai ajudar alguém, ou quando escolhemos pensamos em alguém? Então Salomão nesse instante pede ao Senhor: então dá-me sabedoria para que assim eu venha guiar o teu povo. E tanto é verdade que eu duvido, eu acho muito difícil alguém que não tivesse o Espírito do Senhor sobre a sua vida teria condições de criar uma ideia tão gigante, tão má, tão cruel. Porque olha só o que Salomão diz. Salomão fala: faz o seguinte, traga-me uma espada e eu vou dividir o menino ao meio. Se pararmos para pensar, a figura em si daquilo que poderia ser feito é algo de uma crueldade gigante. É algo que você não consegue nem pensar que alguma pessoa poderia fazer algo. Não somente alguém que tivesse o Espírito do Senhor sobre a tua vida, assim como tinha Salomão, teria condições de criar uma ideia tão fantástica para que viesse a ter uma solução e uma dissolução, para mim, inacreditável. Que é tão somente coisas que o Senhor pode fazer, mas ninguém além do Senhor. Amém? E é interessante que quando falamos de sabedoria, até muitas vezes, como eu disse, a gente lê a palavra, às vezes acaba não percebendo alguns versículos, ou a gente acaba passando batido nos versículos, por mais que até eu mesmo fale para vocês e fale para mim mesmo, tipo, leia cada versículo e se concentre e pense em cada versículo. Há uma rainha que também todos conhecem, que é a rainha de Sabá. A rainha de Sabá chega e vai, na verdade ela ouve que se falava muito de Salomão, da sua sabedoria. E a rainha de Sabá diz algo fantástico. Ela diz assim: bem-aventurados, fala para Salomão, bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Quantas vezes que na verdade nós paramos para escutar alguém que cremos que detém de certa sabedoria ou de conhecimento, para atentarmos e tentarmos na verdade utilizar daquela sabedoria. Salomão escreveu vários provérbios, na verdade está escrito por aqui,
3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005 cânticos que Salomão escreveu. E se vocês tiverem condições, leiam com calma todos os provérbios de Salomão. São todos tão fortes e parece que na verdade eles acabam nomeando cada um dos nossos dias. É como se ele escrevesse, e assim como escreveu, as situações que ele passou e que ele viu os homens passando. E foi através desse dia a dia que Salomão teve, que na verdade Salomão acabou escrevendo todos os provérbios. Mas vamos lá. Temos duas mulheres, e duas mulheres desesperadas. Uma mulher está desesperada porque, sem querer, sufocou o seu filho. Isso é um fato, é o que diz no versículo. Esta mulher não tinha a intenção sequer de assassinar ou de matar o seu filho. Então nós temos duas histórias de duas mulheres desesperadas. Uma mulher, podemos dizer que esta era egoísta. Por que egoísta? Porque na verdade ela pensou tanto nela, ela conseguiu num momento que possivelmente ela viu ali o seu filho desfalecido. A hora que ela olhou aquilo, ela não conseguiu sequer pensar: puxa, eu sei o que é ser mãe, eu sou mãe, fui mãe, essa criança esteve comigo durante 9 meses no meu ventre, e de repente agora essa criança se encontra morta. Egoísta, porque tão somente ela foi lá e fez a troca. Ela não se importou sequer com o sentimento qual seria da outra mãe. Então, de uma certa forma, ela usou de uma grande crueldade. Ela foi uma pessoa extremamente má. Ela foi egoísta. Talvez o egoísmo dela foi de desprezar a maternidade com quem ela dividia a casa. Ela ignorou os sentimentos da outra mãe. Ela, na verdade, ela mentiu, porque perante o rei, ela continuou negando que não, é o filho dela que morreu, meu filho é esse. E, na verdade, ela chega a um ponto de nem sequer importar-se de que talvez Salomão viesse a matar a criança. Pode até ser por questões de orgulho, talvez no sentido de que, nossa, eu não quero que ninguém saiba, talvez ela tenha sido uma mulher orgulhosa, a um ponto de fazer uma atrocidade dessa. Orgulhosa no sentido de, numa manhã, olharem para ela e falar: nossa, você é aquela que na verdade acabou matando seu filho. E talvez aquele orgulho, talvez aquele sentimento de fracasso, porque naquele instante ela poderia estar se sentindo como uma pessoa fracassada. E talvez ela não conseguiu pensar sequer algo no seu futuro, tipo, puxa, algo aconteceu, foi uma fatalidade, não tenho culpa, ela iria chorar, ela iria se amargurar. Mas pode ser que ela poderia ter um outro filho. Mas mais uma vez, ela despreza a maternidade de alguém que se encontrava com ela naquele mesmo quarto. Enquanto isso, do outro lado, temos uma outra mãe desesperada. E esta mãe clamava muito mais por justiça e pelo amor que ela tinha pela criança. E por ter certeza, ela sabia, absolutamente ela sabia e tinha certeza: eu sei quem é o meu filho é este. E possivelmente, aqui pelo menos na palavra não diz, dizia que na casa não havia ninguém, e possivelmente ninguém também poderia reconhecer a criança, senão seria muito fácil. Tipo, a vizinha, alguém já tinha visto a criança, e talvez até pudesse dizer: olha, eu sei de quem realmente este aqui é filho.
este é filho desta e não desta. Então o que dá a entender nesta história é que na verdade ninguém teve nenhum momento de conhecer a cada um dos filhos para realmente poder dizer algo. E essa mãe, tendo certeza de que na verdade aquele era o filho, e que na verdade aquele filho estava sendo roubado da vida dela, estava sendo tirado da vida dela, e que ela tinha total certeza de quem era. E na verdade até procurei na palavra, como lógico, não sou mãe, nunca vou ser mãe, mas quem é mãe sabe disso. Isaías 49:15 diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? E a continuação diz: mas ainda que esta se esqueça, contudo eu não me esquecerei de ti. Até a palavra do Senhor traz uma conotação do ser mãe, que é algo grandioso, que até é utilizado com relação ao Senhor, tão grande que é. Então imagina o desespero daquela mãe de perceber que talvez eu venha a perder meu filho para ela, antes mesmo de se imaginar que, por exemplo, Salomão poderia trazer uma sentença de dividir ao meio. E esta mulher, assim como outras mulheres, faz algo que é fantástico. O pensamento dela é algo de sacrifício. Por isso que eu falei em sacrifício, porque no momento que Salomão fala: perfeito, vamos fazer o seguinte, vamos então dividir esta criança, metade para uma, metade para outra. O desespero dela é tão grande que ela prefere sacrificar a sua maternidade para um bem maior. De novo, sacrificar a sua maternidade, sacrificar o seu direito, sacrificar a sua razão, sacrificar até mesmo a justiça para um bem muito maior. Ela preferia ver o filho vivo com quem fosse, até alguém que a atraiu, porque na verdade aquela mulher que estava na mesma casa dela estava traindo ela, mas ela preferiu até mesmo ver a criança dela numa manhã com aquela mulher que a atraiu do que vê no morto. Outra passagem de sacrifício que também falamos de mãe é quando Joquebede, na verdade, coloca Moisés lá no cesto. Acho que todo mundo conhece essa história. Aquele foi um momento de desespero. É um momento que, na verdade, é assim: ou eu fico aqui e vou matar Moisés, ou eu lanço a sorte, que é mais ou menos assim que Joquebede fez. Lançou o menino a sorte e pediu para Miriam: ó Miriam, vai vendo isso, vai parar. E perante o julgamento de Salomão, ela abdicou toda a sua maternidade, ela abdicou os 9 meses que a criança ficou na barriga dela, ela abdicou o sofrimento que ela teve no momento do parto. E a pergunta que eu faço nessa noite: o que temos que hoje estar sacrificando em nossas vidas? O que na verdade tem sido mais importante para nós? Sabe que para nós o mais importante tem sido o nosso direito? Tem sido a justiça? Tem sido aquilo que nós gostamos? Tem sido aquilo que nós queremos? O que realmente em nossas vidas talvez não temos que entregar como um sacrifício? O que quer dizer, muitas vezes, eu tive um caso na minha família. A minha sobrinha estava namorando um rapazinho que a gente acreditava, e também não era crente, acreditávamos que não estava fazendo muito bem para ela. Mas o que acontecia? Ela gostava do cara, ou seja, gostava do moleque. Ela tinha mais ou menos uns 17 anos, hoje tem 21. E mesmo todo mundo falando: ó, o cara é assim, o cara é assado,
dele. Só que na verdade aquele rapaz não estava levando ela a nenhum lugar bom. Na verdade, aquele rapaz, por mais que o coração dela e o sentimento que ela tinha por ele, não estava fazendo com que ela viesse a crescer na sua fé. Ao contrário, aquele rapaz estava cada vez mais tirando ela da igreja. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, ela tomou uma decisão de fazer um sacrifício. Qual é o sacrifício? O sacrifício de romper algo com alguém de quem ela amava, de quem ela gostava. E quantas coisas hoje em nossas vidas nós gostamos, ou quantas vezes vemos na nossa vida coisas que estão nos atrapalhando, mas parece que pretendemos e continuamos querendo ficar cegos, ou muitas vezes achamos que o mais importante é o nosso direito, ou que mais importante é a nossa justiça. Quantas vezes queremos buscar justiça por conta própria, ou quantas vezes arredamos o pé. Se alguém te fala, não, a camisa do Marcão é azul, você é louco, cara, é vermelha, olha aqui, olha aqui. E de repente, o que isso vai trazer de bom de eu querer ficar insistindo com a pessoa se a camisa é vermelha ou azul? Existe um bem maior, que é o bem que vem do Senhor, para edificar a vida de alguém, para na verdade você vir e abençoar a vida de alguém. Muitas vezes temos que matar o nosso eu, o meu querer ou a minha razão. Muitas vezes isso vale muito pouco comparado com aquilo que a pessoa deve receber. E uma experiência minha que eu tenho convivido esses dias, e que eu estou dizendo para vocês, não é algo fácil. Meus pais moram num sobrado, e já faz mais ou menos uns 5 anos. Há 5 anos atrás eu briguei com meu pai, eu quase nunca brigo com meu pai, porque eu achei um absurdo ele ir morar, sair de um apartamento e ir morar num sobrado na rua. E eu briguei com ele porque na minha lógica eu dou, pai, o senhor hoje, graças a Deus, tem saúde, o senhor está bem, a mamãe nem tanto, mas morar num sobrado onde tem escada, estatísticas mostram que normalmente os acidentes com idosos sempre advêm de escada, degrau, sempre. E principalmente os dois morando numa casa, pode ser assaltado, chega alguém, são 2 pessoas idosas. E eu briguei com meu pai. E o que deu brigar com meu pai? Nada. Ele foi lá. Agora, além de minha mãe estar malzinha, tanto que minha mãe já faz quase umas 3 semanas que está em casa, que ela não tem condições de subir degrau, está na minha casa, na casa do meu pai. Aí meu pai foi e achou uma casa térrea aqui em Santo André, para morar aqui. Aí eu de novo, uma casa, tem quintal, um terreno um pouco grande, ia na rua. E de novo, meu coração, até agora, meu coração está apertado, porque eu ainda creio que era melhor para o meu pai e minha mãe morar num apartamento, que é mais seguro, entra na garagem, pega elevador. Minha mãe não está bem, tem que ser lá, tem 40 moradores para alguém entrar ajudar minha mãe. E de novo, o que eu fiz? Fui lá e briguei com meu pai. Assim, aquelas brigas, se briguei, depois volto. E a pergunta, briguei com meu pai e o que resolveu? Absolutamente nada. Na verdade, aquilo desgastou talvez um pouco do relacionamento que nós temos, é um relacionamento bom. E muitas vezes o que eu tenho pedido para o Senhor, além de pedir perdão pela minha atitude, às vezes temos que sacrificar o nosso eu por um bem maior, que talvez não adianta eu querer convencer, eu não vou poder bater no meu pai, nem bater na minha mãe,
e dizer: não, vocês não vão morar lá. E na verdade o que eu tenho que fazer é orar ao Senhor, colocar perante o Senhor, para que o Senhor venha agir na vida do meu pai, para que o Senhor faça aquilo que é melhor. Sabe por quê? Eu não sei o que é o melhor do meu pai para mim. Quem sabe é o Senhor. Não adianta eu já usar toda a minha lógica que eu tenho e achar que de repente não, aqui está errado, só tem que ir para lá, só tem que morar aqui, morar lá. Então, às vezes, como nesse instante, eu tenho que sacrificar a minha lógica por amor ao meu pai e à minha mãe. Porque se eu não sacrificar a minha lógica, por mais que eu ache certo, o que vai acontecer? Eu vou continuar brigando com meu pai. E se eu não matar esse meu eu da minha lógica, daquilo que eu acredito que seja o certo, como é que eu vou amar o meu pai ou a minha mãe? Então o que eu tenho que fazer? Sacrificar a minha lógica, continuar amando meu pai e minha mãe, e o principal, continuar pedindo para que o Senhor traga sobre a vida dele sabedoria, discernimento e entendimento. A pergunta é que nós temos que fazer: o que eu tenho, o que cada um de vocês tem que sacrificar na vida de vocês para que venha existir um bem maior? Esta mulher abdicou e sacrificou a sua maternidade para que o bem maior, que fosse a vida do seu filho, porque ela conseguiu no seu coração visualizar que era muito mais importante a vida do filho do que a razão dela. Porque se ela permanecesse com a razão dela, é meu direito, é meu filho, a razão é minha, seja feita a minha justiça, ela teria perdido o filho. Mas quando pensamos que pode existir um bem muito maior, faça o sacrifício perante o Senhor. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que devo sacrificar? O que eu não estou vendo, Senhor? O que eu estou achando que é lindo e maravilhoso e de repente está me fazendo me afastar de Ti? O que para o Senhor realmente é importante na minha vida? Quais são os laços, às vezes até de amizades? Muitas vezes temos amigos e a pergunta é: esses amigos têm me levado para onde? Se a resposta for, na verdade, eu tenho levado esses amigos para algum lugar, eu, como servo do Senhor, tenho trazido palavras para que este meu amigo possa vir a ter um conserto, estou jogando uma semente. Agora, quantas vezes temos amigos ou pessoas, mesmo no trabalho, que na verdade nos faz afastar do Senhor? Sabe qual é o sacrifício que temos que fazer? Cortar a amizade. Muitas vezes pode ser até um parente próximo, pode ser às vezes até um primo. Às vezes irmãos, quando temos irmãos, às vezes a gente pode vir a ter um irmão que não é crente e eu sou crente, e tem aquelas coisas de discussão. Não discuta. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, perante o teu irmão na tua casa, ou perante o teu pai, ou perante a tua mãe. Não seja você o dono da verdade ou aquele que irá julgar. Permita que o Senhor faça o julgamento sobre a tua vida. Que Ele use a tua vida através desse julgamento, para que Ele venha te dar sabedoria. E com essa sabedoria na tua vida, você vai ter as palavras certas. E quando lançar as palavras, serão palavras que vêm com o poder do Senhor sobre a vida dele. Que nesta noite os irmãos pensem: o que eu tenho que sacrificar? O que Jesus sacrificou foi o maior sacrifício que já houve em todos os tempos. O Senhor Jesus sacrificou a vida dele. Ele estava com o Pai, veio e se fez homem. Sacrificou a vida dele, sofrendo, sendo chicoteado,
sendo humilhado, foi colocado uma coroa de espinhos. Tudo isso foi um sacrifício. Morreu na cruz. E foi um sacrifício porque o Senhor entendeu que esse sacrifício era para um bem muito maior. Era a tua salvação, era a minha salvação. Coloquemos-nos perante o Senhor. Deus, tenho eu que sacrificar a minha vida? O que tem me afastado de Ti? Qual é o Teu bem maior, não o meu bem maior? Qual é o Teu direito e a Tua justiça, não o meu direito e a minha justiça? Para que assim o Senhor faça a vontade dEle em nossas vidas. Para que, em vez de nos afastarmos do Senhor, a cada dia